Fala pessoal, a aula de hoje a gente vai resolver um exercício para aplicar a teoria da associação de resistores em paralelo. Então a gente vai resolver esse problema, entender como usar aquelas equações e, claro, aplicar ali as principais características da associação em paralelo. Bora lá para a lousa. Vamos ler junto aqui comigo para a gente entender o que é que a questão está pedindo. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo e essa associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Letra A. Qual é a resistência equivalente da associação? Então, na letra A, ele já quer saber qual é o resistor equivalente aqui. Ou seja, se vocês pegarem a aula passada, e eu vou deixar aqui o link, o cardzinho para vocês clicarem nela e ir lá ver essa aula. Quando a gente fala em associação de resistores, a gente está pegando esse conjunto de resistores e vai trocar esses carinhas por apenas um único resistor que vai consumir a mesma quantidade de energia, ou seja, a potência elétrica daquele circuito, tá? Então, bora lá. Se vocês verem, a gente tem aqui dois resistores que estão associados em paralelo. Professor, por que está associado em paralelo? Percebam, a gente tem dois pontos de conexão, esse ponto aqui que eu vou chamar de A e esse ponto que eu vou chamar de B. Perceba que a perninha de cada um desses resistores está conectado em ambos ponto A e ponto B. Como assim? Se você vir aqui, pega essa perninha desse resistor, ela está conectada no ponto A. E do resistor de baixo também está conectada no ponto A. Que está tudo conectado aqui nesse ponto A. Se a gente olhar o outro lado dos resistores, essa outra perninha está conectada nesse ponto B. E a outra perninha do outro resistor também está conectada nesse ponto B. Tá? Então perceba que eles dois estão conectados entre esses dois pontos A e B. Então eles estão em paralelo. E se vocês verem a aula lá, vocês vão ver que a diferença de potencial que existe entre os pontos A e B é a mesma que está sendo aplicada nos resistores. Ou seja, desse lado eu tenho 100 volts para esse resistor, 100 volts para esse outro resistor, porque todo esse fio vermelho está aí esse potencial elétrico. E do outro lado, por exemplo, 0 volts. Por quê? Porque eu tenho uma diferença de energia elétrica entre o ponto A e B dando 100 volts. Tá? Então, 100 menos 0 vai dar 100 volts. De boas? Tranquilo. Bom, bora lá calcular a letra A, o resistor equivalente. Como a gente tem dois resistores associados em paralelo, a gente vai trocar eles por apenas um. Então, existe a equaçãozinha que diz o seguinte, a resistência equivalente em paralelo para dois resistores, lembra que é o nosso caso especial, é eu pegar um e multiplicar pelo outro, ou seja, 5 ohms vezes 20, e dividir pela soma, 5 mais 20. Então, vamos lá fazer essa continha rápida. 5 vezes 20 dá 100. 5 mais 20, 25. Então, 100 dividido por 25, isso daqui vai dar um resistor de 4 ohms. Então, cara, eu vou pegar lá o meu circuito, eu vou trocar esses dois resistores entre os pontos A e B por um único resistor que tem um valor de 4 ohms. Então, vai ficar com isso assim, Eu tenho um resistor agora entre os pontos A e B e esse carinha tem um valor de resistência de 4 ohms. Aqui eu tenho 100 volts e aqui eu tenho 0 volts, por exemplo. Tranquilo? Letra A respondida tranquilamente. Letra B. Qual é a intensidade da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica que passa por cada resistor? Bom, olha que legal. Essa diferença de potencial entre os pontos A e B faz com que as cargas elétricas positivas, estou considerando aqui a corrente convencional, saiam do maior potencial e cheguem no menor potencial. Tá aqui. Então, eu vou chamar de I total. A corrente que sai do ponto A e chega no ponto B. I total. Só que percebam, quando ela chega no ponto A, ela vai ter dois caminhos possíveis. Ela vai se dividir. Lembra? Lei de Kirchhoff das correntes.
Parte dessa corrente vai vir passando pelo resistor de 5 ohms aqui, ó. Eu vou chamar de I1. E parte dessa corrente ela vai descer pelo resistor de 20 ohms, que eu vou chamar de I2, tá aqui. Por onde é que passa mais corrente? Ora, a corrente é preguiçoso. A corrente vai sempre passar pelo caminho que oferecer a menor resistência possível. Então, eu já sei que de cara aqui, não sei o valor, mas eu sei que vai passar mais corrente, mais ampere, por esse resistor de 5 ohms do que por esse aqui de 20. Eu sei que I1 vai ser maior do que I2, porque é uma resistência menor ali. Então, a gente pode aplicar a primeira lei de Kirchhoff, ou a primeira lei de Ohm, para encontrar aqui a corrente em cada resistor. O que é que diz a lei de Ohm? Que a diferença de potencial no resistor é igual à resistência vezes a corrente. Isso é a primeira lei de Ohm. Então, para o resistor R1, qual é a diferença de potencial entre os pontos dele aqui, ó, entre esse e esse pontinho? Ora, 100 menos 0. Então, 100 menos 0 igual a 5 ohms vezes I1. 100 menos 0 dá 100, igual a 5 vezes I1. Daqui eu posso tirar que I1 vai ser igual a 100 dividido por 5, ou seja, I1 vale 20 amperes. Tá aqui. Então, passa uma corrente de 20 amperes pelo resistor de 5 ohms. Aqui, ó, 20 amperes. De boas? Vou fazer a mesma continha para o resistor R2. Quem vai ser, então, a diferença de potencial que está no resistor R2? Ora, 100 menos 0. Está aqui. Então, 100 menos 0 igual a 20 ohms vezes I2. Isso vai ser 100 igual a 20 vezes I2. Daqui eu tiro que I2 é uma razão de 100 por 20. Isso daqui vai ser igual a 5 amperes. Está aqui 5 amperes. Então, pelo resistor de 20 ohms do nosso circuito, passa uma corrente aqui, ó, I2. Passa uma corrente I2 de 5 amperes. Ah, professor, legal, entendi. Show de bola. Então, quem vai ser agora a alternativa C, né? Qual a intensidade de corrente elétrica que vai dar associação? Ou seja, qual é a corrente elétrica total que está saindo do ponto A e chegando no ponto B? Quem é essa corrente elétrica que faz esse caminho aqui, ó, entre A e B, de total? Bom, e aqui a gente tem duas formas de fazer. Primeiro, eu vou aplicar a lei de Ohm para esse carinha aqui, ó, para a associação equivalente, tá? Vou puxar para cá. Eu vou aplicar aqui a lei de Ohm para essa associação, porque eu quero a corrente elétrica total. Então, se eu já sei a resistência equivalente total e sei a DDP total entre os pontos A e B, eu posso fazer isso. Então, quem é a diferença de potencial aqui, ó? 100 volts igual a resistência equivalente, 4 ohms, vezes I total. Tá aqui. Daqui eu vou tirar aqui a corrente total, ela vai ser igual a 100 dividido por 4. Isso vai dar 25 amperes. Cara, legal? Tá aqui. Só que eu poderia encontrar esse valor também da seguinte forma, aplicando a LKC, a lei de Kirchhoff da corrente. Lembra que, se você não viu o vídeo, de novo, o card está aqui para você ir conferir. A corrente elétrica total, nesse caso, se a gente lembrar da lei de Kirchhoff, a soma das correntes elétricas que chegam em um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem daquele nó. Se a gente olhar para cá, pessoal, ó, quem está chegando aqui é a corrente total. Quando ela chega nesse ponto, ela se divide em I1 e I2. A corrente, a carga elétrica não some, então ela se conserva. Então, toda carga elétrica que chega, ela vai sair do outro lado, se distribuindo, passando por quem tem menos resistência elétrica. Tá legal? Então, bora lá. Então, eu posso dizer que I total é a soma de I1 mais I2.
Então, a corrente elétrica total, ó, desse circuito foi, quem foi I1? 20 A, mais I2, que foi 5, e total é igual a 25 ampere, e fechou com o que a gente tinha encontrado. Tem que fechar, né? É a mesma conta, tá? Então, tá aí um jeito da gente aplicar a associação de resistores em paralelo, tá? Para a gente praticar as equações e entender os conceitos por trás aqui envolvidos nessas leis tão interessantes. No mais é isso, meus queridos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha dado para aplicar um pouquinho aqui da nossa teoria da aula de resistência, né, de associação de resistores em paralelo. No mais é isso. Não se esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para a gente divulgar esse conhecimento. Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula.